Quando você pensa em um anjo, o que vem à sua mente? Provavelmente um ser humano sereno, de túnicas brancas e grandes asas de pena. Ou, quem sabe, aqueles bebês fofos flutuando em nuvens que vemos em pinturas clássicas. Pois bem, a verdade bíblica é muito mais impactante, para muitos, até assustadora. Existe uma razão para a primeira frase de quase todo anjo aparecer para um humano ser. Não tenha medo. Para entender quem eles são, precisamos mergulhar na hierarquia celestial. Essa estrutura, organizada há séculos, divide os seres celestiais em 3 grandes tríades, cada uma com funções e aparências que desafiam a nossa lógica. A primeira tríade, os conselheiros de Deus. Aqui está a seção da primeira tríade expandida com muito mais detalhes, descrições visuais intensas e a profundidade teológica necessária para preencher o tempo do vídeo. A primeira tríade, os conselheiros de Deus. No topo absoluto da hierarquia, existindo em uma dimensão que desafia a física e a lógica humana, encontramos a primeira tríade. Estes seres não são mensageiros, eles são os assessores diretos da divindade. Eles não combatem demônios na terra e raramente são vistos por mortais, pois sua função é orbitar o trono de Deus em um estado de adoração e êxtase contínuo. Eles vivem no que os teólogos chamam de limiar da glória. Os serafins ocupam o cargo mais alto de todos. O nome vem do hebraico saraf, que significa literalmente queimar ou incendiar. Mas não pense em um fogo comum. Pense em uma incandescência espiritual tão poderosa que qualquer coisa impura que se aproximasse dele seria instantaneamente desintegrada. Segundo as visões do profeta Isaías, a aparência deles é transcendental. Cada serafim possui 6 asas. 2 cobrem seus rostos, porque nem mesmo os seres mais elevados podem contemplar a face plena de Deus sem serem ofuscados. 2 cobrem seus pés, em um gesto de profunda humildade e reverência, e com as outras 2, eles se mantêm em voo perpétuo. Eles não falam como nós, eles emitem o triságion, um canto eterno que faz os umbrais do templo celestial tremerem. Eles são a personificação do amor divino em seu estado mais cru e incandescente. Logo abaixo, encontramos os querubins. Esqueça completamente a imagem renascentista de bebês rechonchudos com mini-asas. Na Bíblia, os querubins são figuras de terror e poder. Eles são os guardiões dos registros celestiais e os sentinelas do Éden, portando espadas flamejantes. A descrição do profeta Ezequiel é de tirar o fôlego. Cada querubim possui 4 rostos que olham para as 4 direções ao mesmo tempo: o rosto de um homem, representando a inteligência, o de um leão, a força, o de um boi, o serviço, e o de uma águia, a visão espiritual. Seus corpos, mãos e até suas asas são completamente cobertos de olhos, simbolizando que nada escapa à sua vigilância. Eles se movem como relâmpagos, sem precisar se virar, pois olham para todos os lados simultaneamente. Eles são as carruagens vivas da glória de Deus. Se os querubins parecem estranhos, os tronos elevam o conceito de estranheza bíblica a um novo nível. Também chamados de Ofanim, eles representam a sede de Deus e a execução da sua justiça. Eles não possuem uma forma humana, nem mesmo animal. Ezequiel os descreveu como rodas dentro de rodas, feitas de um material que brilha como crisólito, um metal ou gema cintilante. As bordas dessas rodas são altíssimas e aterrorizantes, pois são totalmente cravejadas de olhos vivos. Onde o Espírito de Deus vai, as rodas vão. Eles representam a onipresença e a estabilidade do julgamento divino. Ver um trono seria como olhar para uma máquina cósmica consciente, uma estrutura geométrica viva que pulsa com a energia do próprio universo. Eles são os portadores da carruagem divina, os seres que sustentam a manifestação do Criador no espaço-tempo. A segunda tríade, os governadores do cosmos. A segunda tríade atua como gerentes do universo. Eles raramente interagem com indivíduos, focando-se na manutenção da ordem da criação. As dominações são os primeiros desta lista. Eles são os líderes das ordens inferiores, responsáveis por garantir que o universo funcione conforme as leis divinas. Eles raramente se manifestam, mas quando fazem, são descritos como seres de beleza majestosa, segurando cetros e orbes de luz. Depois, temos as virtudes. Eles são conhecidos como os espíritos do movimento. Se você acredita em milagres que alteram as leis da física ou no movimento perfeito dos planetas e estrelas, saiba que, na tradição teológica, são as virtudes que operam essas forças.
Eles emanam o poder necessário para que o impossível aconteça na terra. E temos as potestades. Estes são os guerreiros da fronteira. Eles são descritos como anjos em armaduras, responsáveis por vigiar as rotas entre o mundo espiritual e o material. Sua função principal é impedir que forças do caos e da escuridão desequilibrem o cosmos. São os guardas de segurança da realidade. A terceira tríade, os mensageiros da humanidade. Finalmente, chegamos à terceira tríade. Estes são os anjos que mais aparecem nos textos sagrados, pois são os que têm a missão de lidar diretamente conosco, seres humanos. Os principados são os protetores de grandes grupos. Eles guardam nações, cidades e instituições. Eles inspiram líderes e governantes a tomarem decisões que estejam alinhadas com um bem maior, protegendo a história da humanidade de se autodestruir. Em seguida, os famosos arcanjos. Apesar de serem apenas 3 ou 7 nomes principais, como Miguel, Gabriel e Rafael, eles são os comandantes de elite. Gabriel é o mensageiro das grandes notícias. Miguel é o príncipe guerreiro que lidera as milícias celestes. Curiosamente, na hierarquia formal, eles estão próximos da base, justamente porque sua função é o serviço direto e constante à criação. Por último, temos os anjos. Esta é a categoria comum, os mensageiros pessoais e protetores individuais. São eles que estariam mais próximos da forma humana, para que pudéssemos suportar sua presença sem entrar em choque. Eles cuidam da vida cotidiana e das necessidades espirituais de cada indivíduo. Conclusão. Mas por que essas formas são tão estranhas? A resposta está na nossa limitação. Tentar descrever um ser da primeira tríade é como tentar explicar a internet para uma formiga. Os profetas usaram a linguagem que tinham à disposição, rodas, olhos, fogo e animais, para descrever seres que existem além do tempo, do espaço e da nossa terceira dimensão. Eles não são acessórios de decoração. Eles são extensões do poder de um Criador que é, por definição, incompreensível. Da próxima vez que você pensar em um anjo, lembre-se, a realidade é muito mais épica, complexa e assustadora do que qualquer pintura renascentista poderia capturar. E você? Qual dessas ordens achou a mais impressionante? Se pudesse ver um desses seres, teria coragem de encarar um trono cravejado de olhos? Deixe sua opinião nos comentários.